Shalom, Haverim! Estamos no segundo dia desta jornada acerca da cultura judaica nos tempos de Jesus. Ontem nós falamos aqui acerca da Brit Milá e do Bar Mitzvah, que são costumes do povo judeu. Brit Milá falava da aliança, da circuncisão, e Bar Mitzvah falamos sobre ser filho do mandamento e da responsabilidade que era após o Bar Mitzvah e como era feito o ensino dos pais para os filhos antes do Bar Mitzvah. Hoje nós vamos aqui abordar um assunto também que é muito importante e que era muito vigente nos tempos de Jesus, que vamos falar das seitas existentes. A gente hoje chama de seitas coisas muito pesadas, né? A gente associa seita a religiões, mas na verdade seitas nos tempos de Jesus era conhecido como partidos religiosos, crenças religiosas desses partidos. Então, vamos falar sobre esses partidos. Quais os partidos que existiam nos tempos de Jesus e que fazia parte da cultura judaica? Os fariseus, os saduceus e os escribas. E essas três pessoas, esses três grupos, esses três partidos, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai se encontrar com esses nomes. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, até no livro de Atos também você vai encontrar muito falar sobre esse grupo partidário, sobre esses partidos aí da cultura judaica. E onde que surgiu eles? De onde vieram? Quais são os seus objetivos? Qual a influência deles na cultura judaica? E como eles se comportavam? Qual era a relação de Jesus? Como Jesus se interagia com esses partidos? Nós vamos aprender hoje sobre tudo isso nesta jornada. Os fariseus, eles surgiram. Os fariseus, vamos primeiro falar aqui dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eles surgiram no tempo do período pós-exílico, praticamente junto ali, que é onde houve o reavivamento do judaísmo. Todos conhecem a história da Babilônia, do cativeiro babilônico, que o povo foi para o cativeiro, então o povo, não que ele abriu mão, o povo não abriu mão, o povo ficou um pouco distante da realidade legal, moralista, que regia o povo antes deles irem para o exílio babilônico. Então, dentro da Babilônia, eles ficaram um pouco distantes, por isso que eles mesmos falavam como cantar longe de Sião, como poderemos fazer reuniões. Foi ali justamente que surgiu também a sinagoga, que amanhã nós vamos falar sobre a sinagoga, sobre o templo e sobre o sinédrio. Hoje nós vamos falar só sobre esses partidos. E foi justamente nesse tempo aí que nasceu os fariseus, pós-exílios. E por que esse grupo partidário existiu? Esse grupo partidário ele surgiu para manter a lei vigente sobre o povo, já que o povo ficou distante da lei. Eles até faziam as suas reuniões ali na Babilônia, mas era diferente de como a reunião era feita em Jerusalém, na sua terra pátria, na sua terra nascente, na sua terra natal. Então esse grupo, ele surgiu com a ideia muito positiva. A gente fica criticando os fariseus, porque Ciclano é um fariseu, porque fulano é um fariseu. Gente, fariseu, nos tempos bíblicos, eram aqueles que tinham o dever de preservar os mandamentos e as leis de Moisés. Eram aqueles que preservavam a Torá, o Taná, aqueles que tinham a missão de não deixar o povo vacilar, o povo errar.
o povo transgredir a lei. Então a ideia formal do surgimento dos fariseus foi uma ideia boa, positiva, e eu quero aqui abrir um parênteses, que às vezes a gente erra muito quando chama as pessoas de fariseu. A Bíblia não diz que todo fariseu era hipócrita, que todo fariseu era falso, que todo fariseu era mentiroso, ou que todo fariseu eram pessoas erradas. Toda vez que a Bíblia fala dos erros dos fariseus que nós vamos falar aqui, fala de alguns fariseus, e não todos. E não todos. Um exemplo muito claro é que o apóstolo Paulo, em um momento, ele disse que também era fariseu. Então não era todo fariseu que era hipócrita, tá bom? Então esse grupo que surgiu na intenção, na ideia de manter a lei, o mandamento, as ordens sobre o povo, não permitir que o povo viesse errar. E qual foi o erro deles? O erro deles foi exceder essas leis. É fazer o que a lei não dizia. Criar tradições em cima das leis existentes, na intenção de não fazer o povo errar. Então eles começaram a ser muito moralistas, ir além do que a lei dizia. Eles excediam, criando tradições. Você vai ver muito texto que vai falar de tradições. Essas tradições aí são coisas que não estavam na lei. Eles criaram para dar margem na lei. É como se a lei... É como vamos botar para o direito. O que tem no direito? O direito tem o direito, né, que são as leis da Constituição Federal, mas aquilo que a Constituição Federal não diz, as resoluções, os decretos, a jurisprudência, as súmulas vinculantes, vai tentar ajudar a lei a deixar claro aquilo que ela quer. Então, a tradição veio para dizer o que a lei não dizia, mas isso foi criação deles para não fazer o povo errar. Mas aonde foi o erro deles? Se excederam tão nas tradições e nas regras excessivas que eles mesmos não conseguiam honrar com aquilo que eles colocavam como regra, como ordem, como leis, como preceitos para o povo. É aí daí então que começaram a vacilar. Eu quero abrir com vocês aqui um texto muito bom, que vai ajudar a gente a entender isso aqui. É Mateus 23. Mateus 23. Para a gente não ficar somente na jornada sem a palavra. Mateus 23 vai nos abrir aqui um entendimento muito grande a respeito do que eu já estou falando para vocês aqui. Mateus 23, fala assim. Mateus 23, a partir do versículo 13. Mateus 23, a partir do versículo 13, fala assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais os que estão entrando. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, porque devorai as casas da viúva, e sob pretexto fazeis longas orações, e por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o tendes feito, fazei 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizei: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Então olha como que eles eram, as atitudes deles. Por que Jesus está chamando eles de hipócrita? Aí vem os ais, né? Por que Jesus está chamando eles de hipócrita? Porque o erro deles era valorizar muito a prática externa, o erro deles era valorizar muito o comportamento, que não era errado, a regra alimentar,
Só que eles eram muito arrogantes e muito soberbos. É errado ter bom comportamento? Não. É errado usar uma roupa adequada para ir à igreja ou andar na rua? Não, isso é o certo, já que somos cristãos. O erro é que eles priorizavam muito a questão estética, a questão comportamental, a regra alimentar, mas eram avarentos. Abandonavam a misericórdia, abandonavam o amor. Eu até anotei algumas coisas aqui. Por isso que eles são chamados de sepulcro caiados. Sepulcro caiados. O que era o sepulcro caiado? Sepulcros caiados eram os sepulcros que eram pintados de cal, por isso a palavra caiados, pintados de cal, e essa pintura de cal, eles passavam um brilho. E quem passava pela frente desse sepulcro e via esse sepulcro, na verdade, fala: nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, está brilhando, que cal, tudo branquinho, tudo puro. Mas tinha carne morta dentro dos sepulcros. E isso era eles. Passavam-se uma imagem muito positiva, muito comportamental, no exercício da técnica alimentar, no exercício da prática alimentar, no exercício da técnica do falar. Faziam orações muito grandes para tirar das viúvas o que elas já não tinham. Mas o amor, a misericórdia, o perdão, o arrependimento, a justiça, eles abriam mão. Mas a lei também falava de amor, a lei também falava de justiça, a lei também falava de misericórdia. Só que isso eles não priorizaram. Então, quando Yeshua bate de frente com eles, e isso aconteceu nos tempos dele, de Yeshua, quando Yeshua vai se deparar, se relacionar com esses camaradas, Jesus está falando, fala com eles uma coisa, ó: vocês estão fazendo isso, mas estão abrindo mão daquilo. Vocês pregam isso aqui, mas não pregam justiça. Vocês falam que tem que fazer isso, mas cadê a misericórdia? Vocês cobram disso, mas cadê o amor? Cobram disso da hortelã, disso, mas onde está a misericórdia? Ai de vós! Vocês são hipócritas, porque vocês estão valorizando muito a estética comportamental, o zelo pela roupa que se veste, pela oração que se faz, o modo de se vestir, mas o coração está longe. Então esse partido fazia parte da cultura judaica. Fazia parte da cultura. Começou muito bem, mas terminou mal. Começou com a intenção muito boa de preservar a lei, preservar o mandamento, preservar a regra. É uma intenção muito boa. Só que eles eram avarentos. Esse era os fariseus, homens letrados da Torá, homens muito bons, guardavam muito bem a Torá, os 613 preceitos da Torá, além das tradições. Tem um texto que eu vou trazer aqui para vocês, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15. Olha que coisa profunda isso aqui. Mateus 15. Eu guardei ali para vocês. Mateus capítulo 15. Aqui, ó. Mateus 15 fala assim: então escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele respondendo disse-lhe: por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoa o pai e a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Lembra que eu falei da tradição? Jesus em nenhum momento descumpriu a lei.
Jesus cumpriu a lei. Ele só era contra a tradição dos anciões. A lei não dizia que tinha que lavar as mãos. O que dizia isso era a tradição dos anciãos. A tradição dos anciões. Entendeu? Dos antigos. E isso foi colocado para cumprimentar a lei. Leis complementares. Leis complementares, mas de tradição. Isso existe muito hoje, né? Hoje as pessoas não, porque a Bíblia diz e a Bíblia não está dizendo nada. É coisa criada pelo pastor, coisa criada pela igreja. É mais fácil dizer que a ideia ali é para que ajude o membro a não vacilar, a não errar e não pegar a Bíblia como exemplo. Porque a Bíblia por si só, ela não precisa ter nenhum complemento. A Bíblia por si só é a palavra de Deus que nos dá direcionamento, orientação para vivermos muito bem com Ele. A Bíblia não é um livro de proibição. A Bíblia é um livro de orientação. Então, esses fariseus, eles se preocupavam muito com a veste, tal dos filactérios. Tem um texto aqui que fala que eu até botei aqui, a fé externa precisa ser resultado do interior. Eles passavam uma fé exterior, mas dentro deles, na verdade, o foco não era amor, não era misericórdia, não era justiça. O foco deles era mostrar que estava bem, mas na verdade era um sepulcro caiado. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma revelação muito profunda, que é aqui, ó. Primeiro, por que Jesus chamava ele de hipócritas? Porque hipócritas eram chamados os atores do primeiro século. Entendeu? Os atores do primeiro século eram chamados de hipócritas. Hipócritas. E esses atores não passavam, era algo não sinceros. Ali era uma novela que acontecia, por isso são chamados de atores. Esses atores eram chamados de hipócritas. E eles usavam ceras no rosto, ceras no corpo, para fazer os seus eventos, para fazer a sua arte. Por isso que a palavra sinceridade é o termo da expressão sem cera, porque usavam cera para fazer arte. E sem cera era a realidade. Então a palavra sem cera era derivada. Hoje a palavra sinceridade, sincera, é sem cera. Tá? E o sepulcro caiado eu já expliquei. Mas eu quero falar um texto aqui que a gente fala assim, ó. Quais os mosquitos, mas engolem os camelos. Quais os mosquitos, mas engolem os camelos. Quem está fazendo o curso básico de hebraico comigo, vai entender o que o camelo na Bíblia significa. O camelo na Bíblia vai simbolizar grandeza. Camelo na Bíblia vai simbolizar a grandeza que vai atrás do pobre. Você é grande, mas essa grandeza não fica para você. Essa grandeza você transmite. A gente vai falar até da letra Gimel. No final eu vou falar sobre esse curso. Vai falar da letra Gimel, que Gimel no hebraico é camelo. Camelo. Gimel, o gamel, de camelo. Que vem também, origina a palavra Gadol, que é grande, do sumo, que é também formado pela inicial, a letra Gimel. Então a letra Gimel, que é camelo na Bíblia, é grandeza. Só que é o grande que faz favor ao pobre. Então quando Yeshua está dizendo assim, vocês estão coando os mosquitos, mas está engolindo o camelo, ou seja, de vez eles expressar a grandeza, eles estão engolindo a grandeza. Por isso eram avarentos. Eles eram grandes, mas não podia ajudar ninguém, não queria ajudar ninguém. Ou seja, engoliu a grandeza. E a grandeza não é para ser engolida. A grandeza é para ser transmitida aos pobres e às viúvas. Então, logo lhe faltavam misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico, ela não está ligada ao coração, está ligada ao útero. Tá? Está ligada ao útero. Ela vem de uma expressão hebraica, de uma raiz hebraica que é útero. E o útero, ele tem a função de gerar vida onde verá vida. Né? Gerar. Então, quando a Bíblia fala que lhe falta misericórdia, é porque eles não geravam vidas em outras pessoas. E como que você gera vida em alguém? Liberando aquilo que você tem de melhor. Dando palavras. Tendo misericórdia, cumprindo justiça, liberando o amor.
e isso faz a pessoa viver. Isso eles não faziam, tá bom? Esses são os fariseus que existiu aí nos tempos de Jesus, este partido que é conhecido dentro da teologia sistemática como as seitas existentes nos tempos de Jesus. Agora vamos falar aqui sobre os escribas. Quem eram os escribas? Quem eram essas pessoas? Onde começaram? Como que eles surgiram também? Eu anotei algumas coisas aqui que vai te ajudar. Os escribas eram aqueles que escreviam cópias da Torá, cópias do Taná, da Torá. É aqueles que não deixavam se perder as cópias. Então eles tinham todo zelo para escrever. Se usava uma pena, jogava fora, pegava uma outra pena. Se faltasse uma letra nessas cópias, eles jogavam todo o trabalho fora e começava tudo de novo. Olha o zelo que eles tinham por essas cópias. Então eles eram responsáveis por escrever essas cópias. E qual a ligação deles com os fariseus? É que os fariseus interpretavam as leis e os escribas escreviam essas leis, tá bom? Os fariseus interpretavam e os escribas escreviam. E esse grupo aí, os fariseus e escribas, eles andavam muito juntos, eles eram muito criteriosos. O escriba também era muito criterioso quanto à escrita, quanto aos critérios. Eles trocavam as penas. Antes deles escreverem, eles se banhavam, desciam a mikve, né? E se banhavam para começar a fazer. Aquilo ali tinha todo ritual criterioso, todo moralista, legalista, para fazer as escritas da Torá, mas em compensação também Yeshua incluiu eles no partido da hipocrisia. Eram verdadeiros hipócritas também, que aconteceu aí, que existiram no tempo de Jesus. Eram eles que faziam aquelas pegadinhas com Jesus, quando a mulher adúltera. Essa da mulher adúltera é a que é a mais famosa, que Yeshua, que ele fala na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Só que se Jesus faz isso, ele iria contra a lei e contra Roma. Deixa eu falar por quê? Porque naquele tempo, Roma imperializava. E nesse tempo, Herodes era o camarada que comandava essa época. Então, o que acontece? E Herodes estava em adultério, né? Que ele tinha assumido a mulher do teu irmão. Então, Herodes estava em pecado de adultério. Então, eles estavam querendo colocar Jesus nessa situação. Porque se Jesus fala que ela tem que ser apedrejada, ao contrário, Herodes também deveria ser, né? Apesar, mesmo sendo romano, mas era o que a lei dizia. Então Herodes liberou eles para fazer o culto deles, liberou eles para fazer algumas coisas, mas quem tinha a função de apedrejar e de executar era Roma. Roma que tinha esse dever de executar. Então ele respeitava algumas leis sociais, mas essa aí não. Essa aí era com eles. Então Yeshua foi muito inteligente. Ele era a própria inteligência, a própria sabedoria, o conhecimento encarnado. Ele falou o quê? Quem nunca pecou, aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Ele não foi contra Roma, nem contra a lei. A lei dizia que era para apedrejar? A lei dizia. Mas a lei também falava de amor, a lei também falava de misericórdia, e a lei também falava sobre lei de Sotá, que era a lei sobre adultério, que eu não vou explicar aqui, a lei de Sotá. Se você quiser, você vai com certeza entrar nos cursos de hebraico, que vocês vão aprender muito sobre essa cultura. Tá? E como que, falando dessa cultura, inclusive eu acabei de lembrar agora que nós temos um e-book de R$ 9,90, alguns que estão assistindo já comprou esse e-book de R$ 9,90, é um e-book muito excelente, muito bom. Ali a gente fala sobre os casamentos, a gente fala sobre muita coisa da cultura judaica, sobre os escribas, fariseus, sinagoga, templos,
algumas cerimônias existentes, como a cerimônia do funeral, também vai falar ali nesse e-book de R$ 9,90, além do e-book de R$ 21. R$ 21. Esse e-book tem esse de 21, tá, gente? A gente fala sobre o hebraico antigo, o hebraico moderno, a gente ali libera algumas frases transliteradas para o português, do hebraico para o português, palavras, e também a gente termina ali falando do significado de algumas palavras e algumas explicações. Tem vendido muito esse e-book. Inclusive as pessoas que compram o e-book acabam se interessando em fazer o nosso curso, que também é um curso básico de muita qualidade e de muito aprofundamento. Agora vamos falar sobre o terceiro partido que existiu no tempo de Jesus, é o partido dos saduceus. Quem nunca ouviu falar dos saduceus? Escribas, fariseus e saduceus. Esses partidos aí faz tudo parte da cultura judaica nos tempos de Jesus. Esse partido é um partido que existiu dentro do judaísmo. Esse partido aí, ele foi influenciado por um homem chamado Filos. Esse homem, ele era um judeu que era amante da filosofia grega. E essa filosofia grega, que esse Filos influenciou esses homens chamados que agora são saduceus, essa filosofia era contra tudo que era sobrenatural. Espírito, ressurreição, eles não acreditavam muito nessas coisas. Então o aspecto dessa influência era desacreditar de tudo que existia naquele tempo. Até os saduceus e os fariseus às vezes até se chocavam. Tá? Quando era contra Jesus, até os inimigos se juntavam. Isso aqui dá uma pregação. Quando era contra Jesus, os saduceus e os fariseus se juntavam. Mas na verdade, os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em espíritos, acreditavam em coisas, na existência de demônios. Já os saduceus não acreditavam muito nessas coisas não. E esses saduceus eram a nata da sociedade, eram os homens nobres da sociedade, era o partido mais rico. Eles tinham poucas pessoas, diferente dos fariseus. Os fariseus tinham mais pessoas. Os saduceus eram poucas pessoas, mas eram homens nobres, homens ricos, e eles eram tão ricos que até os sacerdotes faziam parte desse partido. Exemplo, Anás e Caifás eram saduceus. Eles faziam parte desse partido chamado saduceus. E eles dominavam a sociedade financeiramente falando. Eles eram muito bem requisitados. Eles também tiveram muitos problemas com Jesus. Muitos problemas com Jesus. E mesmo eles sendo pequeno e de muita condição, eram eles a maior parte ali do Sinédrio. Porque o Sinédrio era onde ficavam os mais nobres, do farisaísmo, dos saduceus e dos escribas. Eles faziam parte do Sinédrio, só que só ia para o Sinédrio os mais nobres, os mais ricos, os melhores. E os saduceus estavam no Sinédrio, porque eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Alguns deles faziam parte dessa turma aí, desse partido chamado saduceus. Então, gente, aprendemos hoje aqui sobre esse grupo aí, sobre esses partidos, fariseus, escribas e saduceus, que também existiram no tempos de Jesus. Faltava amor, faltava misericórdia e faltava justiça neles, o que acontece, infelizmente, até o dia de hoje. Jesus se levantou para combater a tradição dos fariseus, a tradição dos anciões, eu anotei isso aqui, e essa tradição, para explicar, era uma interpretação que os escribas faziam da lei, tá? Essa tradição dos anciões era o que os escribas entendiam, aí eles iam lá, escrevia, e os fariseus interpretavam e executavam isso em cima do povo. Porém, infelizmente, eles eram verdadeiros hipócritas, e a tradição dos anciões você vai encontrar muito no Talmud. A maioria do Talmud ali são interpretação. O Talmud, de fato, é a tradição dos anciãos. Gente, eu não posso terminar essa jornada sem te convidar a participar
do nosso curso básico de hebraico, que está muito bom, gente. Está muito bom. Eu falei isso ontem na jornada e vou falar hoje. Esse curso básico de hebraico ele tem sido tão forte que ali os alunos vão aprender sobre sílabas, palavras em hebraico, vão aprender os segredos das letras hebraicas, vão aprender a formar palavras. O hebraico em si é um oásis de informação, entender da cultura judaica é tudo lindo, vai ter significado de algumas palavras, exploração de alguns textos bíblicos, trazendo o texto bíblico para a originalidade. Lá eu falo sobre Simão leproso, discutindo tudo isso, falo sobre Simão leproso, falo das 10 virgens, e muitos textos da Bíblia eu tô não desconstruindo, mas trazendo a realidade e a originalidade textual. Então eu te convido a fazer esse curso básico de hebraico. O valor é R$ 97,00, pagamento único, não tem mensalidade, é um pagamento único de R$ 97,00. Estamos com uma turma acima de 30 pessoas, todos muito dedicados e na expectativa para fazer esse curso. E você é um dos convidados. Professor, qual a finalidade desse curso? No final você tem o certificado e a finalidade desse curso é você ter ferramentas básicas que vai te ajudar a se aprofundar e compreender melhor os textos da Bíblia Sagrada. Então eu te convido a fazer esse curso, que são 3 meses de curso. Toda segunda-feira é liberada as aulas às 10 horas da manhã, e além do suporte para tirar dúvida, você vai poder fazer perguntas e receber dicas. E um dia pode ser que você vá para Israel, na Terra Santa, e ali tem o seu guia, e um judeu passar perto de você e dizer Shalom, e você dizer Manishma, tudo bem? Ou então alguém faz alguma coisa por você e tu diz muito obrigado, tu vai falar Todá Rabá. Ou então tu pede desculpa a alguém e fala Mani Isliha, desculpa, com licença. É isso que você vai aprender lá no nosso curso. Deus te abençoe. Te encontro amanhã no 3º dia desta jornada. Amanhã vamos falar sobre sinagoga, sobre templo e sobre o Sinédrio. Conto com você nessa jornada. Um abraço.